Olá, e olha nós aqui com mais uma edição do Arque Sonho, podcast comigo, Luca Moreira. Tudo sobre o mundo da arquitetura, design, você que tem um sonho do seu comércio, do seu prédio próprio, da sua casa, da família, o sonho da família. Fique ligado aqui, porque aqui você vai saber um pouquinho mais sobre tudo, sobre esse mundo encantador que é o nosso mundo. E hoje, exatamente pensando em realização de sonho, nada mais, nada menos do que eu trouxe uma pessoa fantástica. Ela sim, além de mim, vai ajudar a realizar o seu sonho. Tenho certeza que antes do que você espera. Mas antes, se inscreva, curte e toque o sininho para você receber quando estiver lançando um novo podcast, um novo episódio, Arque Sonho, podcast Luca Moreira. Oi, Jean, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luca. É um prazer estar aqui com você nesse movimento que você está criando, revolucionário, inovador, que é o Arque Sonho. É um prazer estar aqui na sua companhia no dia de hoje. O prazer é meu, porque uma pessoa chegar onde você já chegou e com todas as mentorias e estudos e essa didática, essa oratória excelente, eu que tenho que agradecer de ter a oportunidade de estar te entrevistando aqui, batendo um papo, para que o nosso público possa entender um pouquinho mais sobre esse mundo dos consórcios. Sim, exatamente. É isso que a gente veio aqui hoje falar um pouquinho da história, de como que nasceu toda essa trajetória, a história, o porquê do consórcio e o que eu tenho para entregar para o cliente que queira realizar os seus sonhos ou até mesmo investir de forma sustentável e econômica para os dias de hoje. Bom, depois que eu aprendi sobre consórcio, eu indico para todos os meus clientes, inclusive eu busco investir nisso também, porque eu acho que isso é um excelente investimento. Não deixe seu dinheiro parado, faça ele render. E eu tenho certeza que o consórcio ele vai te dar essa possibilidade. E você que está pensando na construção, puxa, mas os juros do financiamento é muito caro, o meu dinheiro não vai alcançar, vou guardar mais um tempo. Não, você pode alcançar essa realização com um consórcio, porque ele veio realmente para facilitar a vida do cidadão brasileiro. Exatamente. Como eu disse, é para gerar economia, Luca. É algo totalmente sustentável. A hora que a gente faz as contas para o cliente, mostrando para ele todos os 3 tipos que para adquirir hoje são à vista, financiado ou através de consórcio. Na hora que a gente mostra isso para o cliente, como que cada um, o custo de cada um, sem dúvida nenhuma, o consórcio é a melhor opção e a opção mais viável. Hoje é o mais vantajoso. Mas para chegar nesse denominador, nessa proposta que você vende, nesse sucesso, você não foi assim da noite para o dia, né, Jean? Vamos falar a verdade. Não foi. É uma trajetória de 24 anos trabalhando no sistema financeiro, ali trabalhando entre empresas de factory, de cooperativas de crédito e em grandes bancos também. Então eu tive por 24 anos essa trajetória que eu trouxe até o momento de 2023, no qual eu decidi, falei, não, chega, eu preciso criar o meu próprio negócio. Mas o que criar? Eu tinha que ter algo, né? No que sempre tem aquela, eu quero fazer, eu quero empreender, mas o que eu vou fazer? E nisso veio um propósito dentro de mim. Eu falei, poxa, por que eu não levo a linguagem do consórcio? Porque o consórcio é algo que ele é endemonizado hoje, é muito criticado por quem não conhece. É sempre aquela história, o meu primo, o vizinho, o tio, fulano falam mal do consórcio, que demora muito, que é uma coisa que engana. Existe uma auditoria interna e externa dentro do consórcio que traz uma legitimidade profunda nele. Então é uma coisa que você não escuta nada falar mal de consórcio nos dias de hoje. Aí eu peguei isso, eu falei, poxa, queimou no meu coração, falei, é uma empresa de consórcios. Aí eu me juntei com a minha cunhada, né? Ela é minha sócia, lá na cidade de Garça. Eu falei, vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos? Eu pedi as contas no banco,
Fiz todo esse processo e era algo que, Luca, queimava dentro do meu coração, o consórcio. Jean, e tudo isso, esse pensamento, essas decisões, e como foi isso para sua família? Afinal, né, você tem uma família, você tem uma filha, envolve não só a parte emocional, mas a parte financeira. Como que foi isso? Olha, Luca, esse foi um processo de decisão bem complicado assim na época para mim, né? Porque eu precisei me preparar, tanto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque eram 24 anos trabalhando para outras pessoas. E eu teria que largar uma certa zona de conforto, porque eu tinha um salário fixo, eu tinha plano de saúde, PLR, eu venho de um grande banco, então as PLRs, as variáveis desse banco são extremamente atrativas, então eu tinha uma série de benefícios ali, que eu tive que me preparar, como eu disse agora, fui fazer mentorias para chegar nesse momento e jogar uma carta na frente do gerente geral e pedir a demissão. Então, só que aí que conta uma pessoa ali do meu lado, que foi a minha esposa, que me deu total amparo nesse momento. Ela falou, é fundamental esse apoio da esposa, né? Até porque para te dar segurança de que você está fazendo a melhor escolha. Exatamente. Ela pegou na minha mão e falou, a gente está junto, vamos nessa, porque eu tenho uma filha de 10 anos, como você disse, tenho a esposa, então eu sou o provedor daquela família. Então, como assim você vai largar tudo e a gente vai... Eu larguei uma fazendinha, um conforto que eu tinha para viver um deserto. Eu fui empreender. Eu não tenho uma experiência na minha família de pessoas empreendedoras. Eu tive que estudar muito para ser empreendedor. Eu tive que buscar informação, fiz mentorias para ter isso. Então, foi um processo doloroso nesse momento para mim. Você quebrou um paradigma. Quebrei um paradigma da minha família. Ali são pessoas que trabalhou como funcionários públicos e CLT. Eu não tinha um exemplo. Eu falava assim, me ensina como que é. Não. Vai para cima, agarra e... Pelo contrário, na hora que eu tomei a decisão, as minhas 2 irmãs que são funcionária pública vieram, elas são de zonas de conforto, as 2 vieram para cima até hoje, que já são quase 2 anos. Elas ficam assim, por que você fez isso? Como? Por quê? Você não devia ter feito isso, que não sei o quê. É maluquice. Então, você está vendo? Se eu tivesse tomado uma iniciativa, falar assim, irmãs, como que é? Eu estou querendo fazer isso, vocês me ajudam? Eu não ia partir, eu não ia conseguir fazer isso. Não. Diferente da minha esposa, estamos juntos. Vamos junto nessa caminhada. A gente vai enfrentar um deserto, vamos junto para chegar na selva e como chama? Desfrutar. Desmatar, desbravar essa Exatamente, selva para um dia desfrutar. chegar lá na frente. Então foi todo esse processo, foi doloroso. Eu continuo vivendo esse deserto na empresa, porque todo dia ser empresário é uma novidade. Só que eu recomendo isso para todo mundo. É algo totalmente... E é isso que você falou, é lindo. A liberdade, a segurança, é o se sentir... eu acho que isso é fundamental. Você se sente uma pessoa melhor, você se sente mais seguro, você se sente um profissional realmente de sucesso. E você se tornou isso. E hoje, olhando para você, eu sei que é 1 leão por dia, mas olhando para você, hoje, como você se sente? Você falou 1 leão por dia, eu costumo falar que eu sou um leão. Por isso que eu sou empreendedor, eu sou um leão. Então, você é o leão que mata todos os... Eu não mato um leão por dia, eu como uma ovelha por dia, porque um leão é o que ele faz, né? Ele é se alimentar. Então, é isso. Eu não costumo falar, eu mato um leão. Então, eu continuo ainda descobrindo e vivendo esse sobrenatural que é ser empreendedor. É algo sobrenatural. E é fantástico, né? É fantástico, eu recomendo. É uma coisa assim que você olha para... Chega o dia 10, o famoso dia 10, o dia 20, você fala assim, tudo depende de mim. Basta eu ir atrás que as coisas vão acontecer. Não existe dia 10, dia 20, existe todos os dias, a cada todos dia. Os dias, exatamente. Eu costumo dizer que nós, autônomos e empresários, empreendedores, porque de alguma maneira eu também sou empreendedora, porque se eu não empreender o meu negócio, eu também não vou para frente. Nós amanhecemos todo dia 1º no negativo. Exatamente. Eu costumo falar que o empresário é a principal pessoa, é a locomotiva mesmo desse país, que é dele que vem
monte de empregos. Falam muito do agro, só que colocam um véu tampando, falando do empresário. O empresário é extremamente importante para esse país. Não, e é um trabalho de formiguinha. É cada profissional, porque cada profissional na sua área para gerar a roda. Porque senão a roda não gira. Não adianta um negócio ir bem, uma área ir bem, o agro vai bem. Mas se todo o resto não for, quem vai consumir? Exatamente. E o agro tem total apoio governamental, né? Já o empresário ele não tem, pelo contrário, cada dia é mais imposto, mas isso não vem ao caso da gente. A gente tem que não reclamar, a gente tem que tocar o barco para frente e fazer o que precisa ser feito como empreendedor, como pessoa. E fazer muito bem feito e fazer o melhor. E quando a gente acaba, no final, tendo sucesso, a gratificação ela é muito maior do que um CLT, né? Exatamente. Aí começam a vir os resultados. Aquilo que todo mundo, antigamente, você é louco, você tem algum problema, você não devia ter feito isso. Aí começam a vir os resultados. Você é gênio. Você é o cara. Você me inspira. Mas espera aí, até há pouco tempo você estava me chamando de louco, de agora eu sou gênio? Não, eu só fiz o que precisava ser feito. Exatamente. Você sabe que quando eu me formei, as pessoas falavam, mas você não vai trabalhar para alguém? Eu falei, não. Eu nunca trabalhei num escritório, eu nunca estagiei, eu estagiei em 1000 lugares. 1000 lugares onde eu aprendi demais. Prefeitura de Curitiba, na era que Jaime Lerner transformou Curitiba em modelo mundial de urbanismo. Foi uma experiência maravilhosa. Trabalhei em lojas de piso, trabalhei na Endurbe de Marília, trabalhei numa construtora, em obra, em prédio, lidando com peão 24 horas por dia, mesmo imaginando que eu nunca ia fazer construção, somente interiores. Olha só. E hoje eu me descobri a verdadeira amante da construção, a verdadeira arquiteta. Eu falo que assim, eu desafio um arquiteto que põe tanto pé no barro e que está dentro das obras, subindo nas lajes, igual a mim. Ô, Luca, mas não é só isso. Olha o processo de inovação que você está trazendo aqui, um podcast de um nicho específico. Olha que maravilha que isso tem que se tornar referência. As pessoas de outros nichos fazer o mesmo que você está fazendo. Olha a inovação que você está trazendo para Marília e região. É lindo. Mas então, isso é legal. Eu gosto da inovação, porque quando eu estava começando no mundo da arquitetura, há um pouco mais de 20 anos atrás, e a primeira vez, Marília não tinha ainda programa de auditório, e programas como tinha. E a TV Marília estava iniciando, Canal 4. Sei. E a partir desse momento, o primeiro cenário que teve, eu fui lá, a Lenisa na época me convidou e vamos fazer, a gente pôs um monte de placa de OSB. E aí ela falou, você não quer ser a colunista do meu programa, que era um programa de variedades? E eu ia lá dar dicas de sábado à tarde, programa ao vivo. E eu estava engatinhando. E na época era uma inovação, não existia nenhum profissional que ia, a não ser o jornalista, que ia, não existia programa de entrevistas, não existia nada disso. E, de repente, eu inovei com isso. Na época, eu fui julgada, as pessoas falavam que riam quando me viam na TV, que eu era antiética de estar na TV. Enfim, eu escutei muitas coisas. Tudo para te parar. Mas ninguém nunca me parou. Exatamente, isso que é lindo. E foram 18 anos de programa, e no final eu já tinha o meu próprio programa, eu fazia a reforma em casas de pessoas carentes. Eu tinha uma equipe enorme e uma infraestrutura, e graças a Deus assim foi muito sucesso. Eu realmente parei no momento que eu achei que eu tinha que parar com a TV e me reestruturar, porque eu também estava numa fase da minha vida que eu precisava me reestruturar. E hoje estamos aqui, voltando no mundo digital, na era digital, na internet, que hoje, né, é um sucesso. Meu Deus, que projeto maravilhoso que você está fazendo. Parabéns. Eu agradeço. Mas, olha, eu já fiz de tudo nessa vida. Vou falar para você. A gente fazia mesas especiais e eu montava. Olha, vou falar, foi uma dedicação muito grande. E hoje eu falo que é muito legal, porque eu falo que hoje fiquei aí esses 4 anos parada. Mas eu conquistei amigos. E hoje eu brinco, quando eu vou em algum lugar, eu vejo um câmera, eu vejo alguém entrevistando, são todos meus amigos. Olha. Um jornalista que hoje também está, né, com redes, com jornais online. São todos, o próprio Fábio Rosa. Eu lembro quando ele começou no Canal 4, eu já estava lá. Olha que legal. Então é muito legal isso, porque você acaba fazendo
foi um mundo onde eu ganhei muitos amigos. É aquilo que eu falei. Você não ouviu aquelas pessoas que iam te parar. Se você ouvisse elas... Eu já teria parado. Se a minha insegurança batesse... Igual eu tenho o sonho de ser empreendedor, Luca, não é de 5 anos, de 2, 3 anos atrás. Desde quando eu me formei na faculdade, em 2002. A gente está falando de 23 anos. Olha o tanto de tempo que eu demorei a tomar essa atitude por causa de crenças limitantes, por causa de pessoas que falavam que não dá certo, por falta de não falta de vontade que eu tinha, mas sempre, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer, sabe aquele, precisa estar perfeito para começar? Não, começa do jeito que está. Tem que começar do jeito que está. Foi assim que eu comecei. Esse é o recado até que eu dou para quem está aí. Não fica esperando a condição perfeita, vai e faz, faça acontecer, faz do jeito que dá. Mas eu estou trabalhando, está tomando 8 horas do meu dia. Faça no horário vago, mas faça. Comece, mesmo que não esteja perfeito. Se você esperar o momento certo, nunca vai acontecer. Nunca, jamais. E no fundo, isso aí é um auto-boicote. Exatamente. Pessoal. Eu acredito mais em crenças limitantes. São bloqueios que a gente tem lá instalados que acabam atrapalhando todos nós. Exatamente. É isso aí. Mas eu falo, assim, já que é muito legal isso, porque hoje a gente conversa com você, a gente vê essa confiança sua, esse sucesso, esse amadurecimento profissional. E aí, falando no consórcio, hoje mostrar para o cliente, né, um novo meio que deixou de ser somente as pessoas pensavam, ou eu tenho dinheiro, obviamente, muito difícil quem tem hoje um dinheiro completo numa casa. Exatamente. Ou até mesmo que você tenha, vale a pena. Sempre vai precisar de alguma... Né? Exato, sempre vai precisar, porque é um valor... É diferente de um carro que você junta e você compra, né? Apesar de ter muita facilidade, é mais fácil. Agora, uma casa não, porque você leva 10, 20 anos pagando. E os preços aumentando consideravelmente cada dia. E se a gente não meter a cara, não faz. Não faz. E você nunca vai ter sua casa própria. E aí as pessoas só pensam em financiamento, em financiamento, em financiamento. E aí a hora que o cliente chega, mas eu vou ter que fazer um financiamento, eu falo, mas por que não fazer um consórcio? Eu tenho o financiamento, eu tenho cerca de 8 bancos credenciados comigo, que eu consigo fazer o financiamento para a pessoa. Só que aquele propósito meu de sair do banco, então o propósito do Gian e o propósito da empresa, da Lilo Bank, é exatamente mostrar o consórcio. Sabe assim, existe essa possibilidade e eu faço uma consultoria completa com o cliente, mostrando tudo sobre esse produto. É muito mais fácil eu fazer o crédito imobiliário. Eu preencho os dados e despacho os documentos, acabou. Eu recebo depois a minha comissão e acabou. Já o consórcio, existe a venda, o momento do lance, o pós-contemplação, que é onde a gente acompanha o cliente do início ao fim, daquela realização, daquele sonho. O cliente nunca vai se sentir só. Lembra como antigamente era aquela dificuldade de fazer consórcio, só tinha em banco, que você tinha que ligar no 0800? Isso causou um transtorno muito grande. Nós temos a nossa empresa que dá total apoio. Hoje os documentos fazem totalmente o upload deles, de um dia para o outro a gente já tem uma devolutiva, é bem rápido o processo. Então, é isso que eu quero mostrar para o brasileiro, esse produto revolucionário que já tem no mercado há 40, 45 anos, que pouca pessoa, é cerca de 15% do brasileiro a 20% que desfruta dele. E se eu te perguntar quem que é esse público, você sabe me dizer quem é esse público? É o milionário e o bilionário que desfrutam já do consórcio há muito tempo, porque eles entenderam a regra do jogo, que não se compra um bem à vista, porque ele vai estar descapitalizando, ainda mais com uma Selic alta do jeito que está. Um banco 14 e pouco, 14,25, né? O banco está te remunerando 1% sobre aquele dinheiro. O consórcio, gente, ele não tem juros. O consórcio ele tem taxa administrativa. Se eu transformar, Luca, essas taxas administrativas em juros, seria 0,10, 0,11 ao mês. Mas peraí, o banco está me pagando minha rentabilidade do meu dinheiro 1%, eu utilizo então um grupo de condômino de consórcio que vou pagar 0,10 ao mês. Faz total sentido. Isso sem comparar com o financiamento, que o financiamento é 1,4. Então, existem os 3 jeitos de pagar um bem hoje no Brasil: à vista, financiado e consórcio. O à vista, 1%, eu não posso perder a minha rentabilidade que o banco está me pagando. 1,4 o financiamento e 0,10 é o consórcio.
Essa é a realidade do consórcio. Ah, mas é difícil contemplar. Aí que entra uma consultoria especializada. Hoje, até então, todo mundo fazia consórcio em bancos. O banco é uma loja de vender dinheiro. Lá ele faz empréstimos e financiamentos. É o produto dele. O consórcio é só um produto na prateleira, apenas isso. Nós tratamos o consórcio e o cliente com devido respeito, ensinando ele do começo ao fim, tendo essa consultoria, ajudando ele na hora do lance. Nós temos simuladores, a gente consegue tirar toda a média daquele grupo que a pessoa entrar, a gente joga no simulador e consegue falar, seu cliente está aqui, é isso que você precisa para ser contemplado. Nós não vendemos previsibilidade, mas vendemos algo onde o cliente sabe onde ele está pisando, sabe, com ainda mais de um jeito que dá para utilizar da própria carta para tomar recurso dela mesmo, que chama o lance embutido. É um dispositivo um benefício que você utiliza da própria carta para dar de lance. Então, temos isso, dá para jogar no simulador, dá para usar o FGTS, que muita gente não sabe que o FGTS, você tem aí o seu FGTS retido, dá para ser utilizado como forma de lance também. Juntando que bom. Com o dinheiro. Então, muita gente não sabe disso. Eu não sabia. E o consórcio, Luca, ele tem uma variedade, assim, ó, as pessoas não sabem. Dá para você comprar casa, uma residência, um comércio, uma chácara, ampliar a tua casa, construir, reformar, comprar o terreno e ainda construir com o saldo do consórcio. Olha a infinidade. Dá para comprar aquela casinha de madeira num terreno excelente. Tem casas de madeira ainda? Tem. Então dá para você comprar aquela casinha de madeira, porque você pretende construir nela ali, ou fazer um imóvel comercial, alguma coisa. Dá para você comprar ela. O que o financiamento já não faz, o consórcio faz. E outra coisa que eu achei muito interessante é que, às vezes, a pessoa é investidora e ela quer realmente reformar a casa dela e, às vezes, também já aproveitar e já comprar algum imóvel para alugar. Então, você estava comentando que as pessoas podem investir, você fazer um consórcio de um valor maior e dividir ele não só num imóvel. A carta de consórcio ela te proporciona isso. Eu tenho um crédito de 1 milhão, eu posso comprar 5 casas de 200 mil. Normal. Entendeu? Isso é fantástico. E eu e a empresa, nós temos a gente costuma falar que a gente tem 3 pilares, que é para a pessoa... Através do consórcio, não é só realização do sonho, Luca. Dá para fazer muita coisa com o consórcio. E é isso que eu estou levando para as pessoas. Mas fazer o quê já? Eu só quero comprar minha casa, ou o meu carro, e eu quero reformar. Não. Dá para você obter lucro, aumento de patrimônio e rentabilidade, que eu costumo chamar do método LAR. Por que LAR? Lucro. Até a 40ª parcela, tem pessoas que entram em consórcio comigo e, ao ser sorteado até a 40ª parcela, nós conseguimos comprar essa carta contemplada e pagamos 20% do valor da carta no Pix à vista. Ou seja, você não gostaria de... Paguei 12 mil de parcelas e vendi minha carta por 86 mil, olha o lucro que você teve. Não é? Aí vem o segundo pilar, aumento de patrimônio. Por que aumento de patrimônio? Eu vou comprar uma casa, eu vou ampliar minha casa, eu vou adquirir um novo bem, eu vou trocar de carro. Isso é aumento de patrimônio. E o terceiro, que é o que eu mais gosto, é o cliente que ele entra já entendendo aonde ele está pisando. Que para mim, no Brasil, é o melhor investimento. Você pode falar bolsa de valores, é o risco, tem fundos, tem tudo, só que isso que eu vou falar para vocês não tem igual. É você adquirir cartas de consórcio. Já pensando lá na tua aposentadoria, lá com 60 anos, você viver de renda passiva, é o que eu promovo para o cliente. Tá? Ele investe ali parcelas, até com redutor de 50%, nós temos. Tá? Aí ele vem e faz a coisa fantástica. Ele faz um consórcio de 300 mil e chegou ali no momento, ele já pagou 100 mil reais. Ele é sorteado, ele contempla, ele compra um imóvel de 300 mil. Olha só o exemplo que eu vou te dar. Ele fez de 300 a carta, ele já pagou 100. Ele compra um imóvel, e foi contemplado, ele compra um imóvel de 300 mil, comercial ou residencial, ele vai fazer o inquilino pagar as parcelas do consórcio. Exato. E a hora que ele terminar esse consórcio, Luca,
Sabe quanto que esse imóvel vai estar valendo? Em torno de 400 mil. Aí o cliente faz as contas. Espera aí, eu investi 100 mil reais por um imóvel que eu comprei de 300 e ao terminar, o inquilino que pagou o resto e eu fico com 400, o meu imóvel vale 400 mil. Porque são 16, 18 anos o normal de um consórcio. Aí na sua aposentadoria você está com o seu imóvel e você pega aquele aluguel para viver. Exatamente. Isso é um retorno financeiro que a gente faz os cálculos de 3,2% ao mês. Tudo que eu virar para você, Luca, eu te dou 2% aqui numa sociedade. Você já tem que ficar de orelha em pé, você fala, poxa, o Jean está querendo me enganar. Porque não existe, né? O banco te paga 1%, como você vai me pagar 2% de rentabilidade, né? Mas o consórcio, você fazendo esse planejamento, você adquirindo um bem e colocando um inquilino para pagar, é a regra do jogo. Infelizmente, tem gente que vende lenço, tem gente que chora, tem gente que vende o lenço. É isso aí. E tem gente que prefere hoje pagar aluguel, né? Ainda existe uma mentalidade. Exatamente. Que tem gente que prefere pagar aluguel e deixar o dinheiro investido. Então, tem o espaço para todo mundo. E aí você utiliza a sua carta para esse cliente te pagar o aluguel. Exatamente. E aí todo mundo está feliz, todo mundo tem sua renda passiva. Esses dias, semana passada, retrasada, teve um cliente que ele veio até mim e falou assim, por favor, você pode me ajudar? Eu sei que você não trabalha mais no banco, mas eu tive um problema lá no banco, eu queria que você me ajudasse a resgatar o meu dinheiro. Tá? Eu tenho o costume de fazer muita pergunta, né? Eu fui fazendo pergunta, tá? Por que você vai usar esse... Era R$1 milhão, Luca. Ele ia comprar um imóvel lá na cidade, 1 milhão. Eu falei, por que você vai resgatar tudo isso? Vou comprar um imóvel lá daquela rua. Sei. Esse dinheiro, posso te dar um conselho? Esse dinheiro está te rendendo ali 9 mil por mês? Sim, já mais ou menos 9 e pouquinho, né? Você vai comprar aquilo lá, vai reformar e vai alugar por quanto? 4 mil. Eu falei, então não faz sentido. Você está tendo uma rentabilidade de 9 mil... Você tirar o dinheiro do banco para... mas eu preciso mobilizar para quando eu tiver 60 anos e ter meus imóveis. Mas você está rasgando dinheiro. E se eu te der uma possibilidade? Posso te apresentar uma possibilidade? Tira parte do teu recurso só. Tira apenas uma parte para a gente utilizar de lance. Ele tirou 500 mil, Luca. Quer dizer, ele continuou com 4 mil? Vai vendo. Ele tirou 500 mil, a gente contemplou uma carta para ele em 3 meses. Eram 3 cartas, a gente contemplou as 3 cartas, que dava o total de 1 milhão. Moral da história, o final. Antigamente, antes disso, ele ia arrancar os 1 milhão de lá do banco, ia investir e ia receber 4 mil. Eu fiz ele arrancar uma parte do dinheiro, comprar uma carta de consórcio, botar o inquilino para pagar o consórcio e a rentabilidade... E ainda ficou com 500 mil, rendendo, que ainda ajuda a pagar um pouquinho do consórcio ali. Ou seja, ele ficou com 1 milhão, ele ficou com 500 mil guardado e um imóvel. De 1 milhão. De R$1 milhão. Ele ia deixar tudo por 1 milhão. Foi uma sacada, caiu de paraquedas na minha frente. Ele ia fazer isso, é um investidor da cidade. Ele acabou fazendo isso. Você está entendendo? Uma simples jogada muda totalmente o jogo. Você não gostaria de ter uma consultoria assim? Tem que ter isso. Claro. E aí, falando assim, né, que nem eu tenho uma cliente agora, no caso, que vai fazer uma construção grande, um empreendimento, ela está empreendendo, né? Parte comercial. E assim, a sacada dela foi... Então, eu tenho 1/3 do valor. Ela tem 25% a 30% do valor da construção. O que uma pessoa normal faria? Resgataria tudo do banco. Não, financiaria o resto. E financiaria o resto. E ia ficar tantos anos pagando o financiamento, quer dizer, trabalhando para o banco. Porque ela estaria trabalhando para pagar o financiamento. E aí ela falou, não, eu vou simplesmente pegar o meu dinheiro, vou contemplar um consórcio e vou deixar o que o consórcio construa para mim. No final da história, ela vai ter o patrimônio dela. Exatamente. Né? Muito antes e muito mais barato do que se ela tivesse feito financiamento. O cliente, quando senta na minha frente, Luca, ele, eu preciso financiar minha casa, Jean. Tá bom, eu mostro todo o financiamento para ele, bem curtinho. Falo quanto que ele vai pagar em 35 anos. Aí eu entro com o consórcio. Aí eu fico 2 horas, 3 horas falando de consórcio para o cliente. Porque eu já fiz perguntas necessárias para saber se ele tem recursos, se ele não tem aquela ânsia de... Não adianta eu falar com uma pessoa que quer o imóvel para o mês que vem. Eu quero ser contemplado o mês que vem. A gente não vende previsibilidade, igual eu falei. A gente vende
consultoria. É isso que a gente faz. Ó, você vai por esse caminho, vai dar tudo bem Tudo ali, certo, vai dar tudo certo. Você quer o financiamento? Tá bom. Em 60 dias você está com esse imóvel. Só que você vai pagar isso. Eu nem falo o tanto que é hoje, Luca, que é assustador o número, diferença do crédito imobiliário para o consórcio. É estratosférico a diferença. E é muito E um legal. é 16 anos, outro é 35, tá? Caraca, já vai por isso. Já começa daí. E aí eu te falo uma coisa. E de tudo isso, né? A hora que você consegue pôr isso na cabeça de um cliente seu, e aí você vê ele realizando o sonho dele e gastando muito menos e muito feliz com isso, qual é a sua sensação? É o coração queimar, porque é o propósito meu sendo realizado ali. O propósito meu e da empresa, o coração queima. Na hora que eu vejo uma clínica sendo modernizada inteira, a hora que eu vejo uma casa gigante sendo feita, ou a loja do cara sendo modernizada, ou a casa, hoje dá para pagar até os móveis planejados, 10% do valor da carta dá para você utilizar como móveis planejados. Ninguém sabe disso, ninguém fala, ninguém procura. Você está entendendo? Quer dizer, é um mundo tão bacana, tão idealizador e realista, de realização mesmo. Ele te proporciona aquela realização e com um custo muito justo. Exatamente. Né? Faríamos isso. E é isso. Então, isso é legal. Você proporciona uma viabilidade com um custo justo. Né? Então, eu acho que toda a história, do começo ao fim, sem palavras para dizer o quanto, né, você faz uma benfeitoria para esse teu cliente. Exatamente. De quanto isso volta automaticamente para você. Levar algo de diferente para o cliente, ainda mais nos dias de hoje. Ser justo com o cliente. Justo, né? Com o cliente, fazer ele fazer a coisa certa ali, não entrar em dívida. Ô, Luca, eu tenho 44 anos. Sexta-feira, sábado que vem, eu vou fazer 45. Eu vou fazer um financiamento, 35 anos. Quem é o Jean daqui 30, 35 anos? Como que eu vou pagar isso, Luca? Um financiamento aí que é bastante juros, né? Umas parcelas altas. Então, tem que colocar isso na cabeça. Agora, o consórcio, não. Eu tenho lá 400 mil reais, Luca, com parcelas de R$1.100 ao mês, com parcela reduzida, com um redutor de 50% nas parcelas. Pesa isso? Eu achava que era 5 mil, 6 mil. A gente está falando de 400 mil reais. Já pensou em injetar numa casa, injetar numa construção? Eu costumo fazer essas analogias com os clientes, eles ficam, se eu injetar 400 pau no meu terreno lá, eu faço uma casa muito boa. Estava já de bom tamanho para mim. Então, é R$1.000 por mês, 1.100. Você não paga nem o aluguel. Exatamente. Você não paga nem um aluguel dessa casa. E ainda para dar para os outros, né? Exatamente. Sem ser sua. Porque amanhã ou depois você se aposenta, o que a gente espera é que, no mínimo, você tenha a sua casa própria. Você não precisa pagar aluguel. É claro, tem as pessoas que optam, eu vou deixar meu dinheiro investido em tal coisa e vou pagar aluguel. Tem pessoas que fazem. Mas deixa a lá, maioria tem um rendimento não consegue. Tem um rendimento de R$5.000 e paga 1.500 de aluguel e está tudo bem. Isso é a regra do jogo. Ele está sendo inteligente. Mas assim, você concorda que isso é uma minoria? Porque 90% não tem o dinheiro. Não. E se você não focar, você nunca vai ter a sua casa própria? É uma coisa que todo mundo tem que tirar da cabeça. O imediatismo. Tem que parar com isso. O imediatismo faz você fazer as coisas erradas. Aí que você não pensa, você vai agir em função do que o sistema quer que você faça. Você vai fazer aquilo que o sistema quer que você faça. E você não tem se você não tiver uma programação, você nunca vai chegar lá. E é o que você falou. Hoje você está com 44 anos, eu sou um pouquinho mais velha que você, e a gente para e pensa assim, mas quantos anos a gente tem saúde para trabalhar desse jeito? Ou não é nem a questão da saúde, é de também ter um momento de aproveitar a vida. Exatamente. A gente com 60 anos, nós queremos descansar. O que a gente vai depender do governo? Não vai ter como. Uma previdência privada? O que eu estou propondo aqui é exatamente algo que vai fazer a pessoa ter ali 5, 10 imóveis que vai viver de renda passiva. Você está entendendo? É algo que ele vai desembolsar pouco com as parcelas reduzidas ali até ele ser contemplado, né? Depois é diluído no prazo final. Só que é exatamente isso que eu estou propondo, para ele se preparar para chegar ali com 60 anos e ter a renda passiva dele e poder desfrutar da vida.
Quer dizer, o consórcio é uma fábrica de realização de sonhos. Exatamente. Não é aquele bicho-papão que todo mundo prega, que não vai ser contemplado, que o meu tio não foi, minha vizinha não foi, meu pai reclama, minha mãe reclama. Não, gente. É algo totalmente que tem um leque aberto, com uma funcionalidade perfeita, que faz você realizar seus sonhos. E seja ele qual for o seu sonho, é o seu sonho. E nós estamos aqui para te dar dicas e conhecimento para que você possa realizar o seu sonho. E o que eu mais gostei, Jean, que você também, uma coisa que é inovadora e que as pessoas não sabem esse mundo do consórcio. Você pode reformar o teu imóvel. Aliás, nossa, minha casa está precisando de uma reforma, o meu consultório está precisando de uma reforma. Como que eu vou fazer? Qual que eu vou reformar? Não, você vai comprar um consórcio e você vai reformar os dois e, se bobear ainda, comprar mais uma casinha para você ter mais um aluguelzinho. Exatamente. É isso que a gente propõe, gente. A gente tem uma infinidade de possibilidades que o consórcio oferece. Temos cartas a partir de R$70 mil para imóveis e de automóveis 30 mil. Então, às vezes, dá para conciliar ali várias cartas, você unificar para comprar um imóvel. Não, ou eu tenho uma carta só de 1 milhão e consigo comprar 2, 3 imóveis, normal. Ou tenho uma carta de 200 mil de carro e consigo comprar 2 carros para minha frota de 100 mil cada um. Então dá para fazer uma N coisas. Ou você começa com a mais baratinha, vai pegando os carros, a hora que você for comprar o seu terreno e pegar uma carta para construir, você dá o seu carro ali no seu terreno, porque você pode fazer isso também. Também é uma maneira de juntar dinheiro. Não é isso, Jean? Exatamente. Dá para você fazer N estratégias. Isso que é o importante. Você vê o leque de opções que você tem num consórcio. E esse leque de opções te permite realizar o sonho, não seja ele qual for. Mas o seu imóvel, a sua construção, a sua reforma... Você estava comentando comigo aqui em off que até 10% dos móveis planejados você pode pagar até mesmo com o seu consórcio. Exatamente, dá para fazer isso e poucas pessoas sabem disso. Porque é uma parte muito cara. Às vezes você faz lá, você se doa, você dá o sangue, você consegue terminar a construção da sua casa, mas você não consegue mobiliar ela. Não. Ô, Luca, deixa eu citar um exemplo que eu faço com vários clientes, eu vou revelar aqui agora. Eu sempre pergunto para eles, ó, tem uma casa novinha aqui, ó, com a chave na porta, R$500 mil. E aqui tem... Eu te dou 500 mil na tua mão para você comprar esse terreno por 100 e construir 400 mil em cima dele. O que você prefere? Todo mundo que eu faço essa pergunta vai na casa de 500 mil. Só que ela esquece que se ela construir, ela está ganhando 25%. É isso, Luca. Aí eu mostro para ele e falo assim, mas por quê? Não, já tá, é novinha, zerinho, com a chave na porta. Vou para lá, falei, são os mesmos 500 mil, você vai comprar 100 de terreno, vai injetar 400, se você quiser vender essa casa depois de pronta, você vende ela por uns 600, 700 mil e faz lucro em cima disso. Exatamente. Aí a pessoa abre, você está vendo que uma conversa muda a mentalidade da pessoa? E outra coisa que eu vou falar, sem contar que se essa pessoa for morar nessa casa, a casa que ela comprou pronta nunca vai ser uma casa muito superior. Não, e além de tudo isso, de toda ser muito superior, muito melhor construída, você vai ter essa rentabilidade, esse lucro na sua casa. Além de tudo isso, Jean, a pessoa, quando você constrói a tua casa, você constrói 100% projeto, né, o tamanho dos cômodos, a distribuição dos cômodos, como a sua família deseja. E o gosto, porque sempre vai ter os pontinhos negativos que a casa pronta não vai ser 100% o seu gosto de acordo com o que uma casa Exatamente. Construída vai ter. Sem contar... A pia do meu gosto, aquela porta que eu vou olhar para ela todos os dias de entrada. Você escolheu, que a sua família aquela escolheu. Janela, aquela cortina, meu, é você. É você, é a sua família. Sem contar o quanto é importante e gostoso que você reuniu a sua família para empreender. Exatamente. Você está vendo como que uma mudança de mentalidade, aí a pessoa, nossa, é verdade, faz todo sentido isso, Jean. Obrigado por você ter me falado isso. A pessoa sai encantada de lá, por quê? Nunca escutou isso e não vai escutar. A TV não vai mostrar, o sistema não vai te mostrar. É através de uma consultoria bem planejada, bem conversada que a gente propõe para vocês. É exatamente isso. Quer dizer, gente, você vender um consórcio não é simplesmente chegar lá que nem você falou, eu tenho essa carta de crédito.
tem todo um mundo por trás e faz toda a diferença. Que trabalho maravilhoso, que ninguém sabe o que é esse trabalho seu. Jean, eu estou encantada. Obrigado. Eu já conheci um pouco, eu já estou nesse mundo, mas eu não sabia o quanto encantador e o quanto você realiza sonho de tantas famílias e o quanto você faz toda a diferença numa família. Exatamente. É isso que a gente tem como propósito na vida. Ai, estou muito encantada. Estou, assim, muito orgulhosa de ser sua amiga, de ver esse seu trabalho, ver esse seu crescimento. Eu tenho certeza que hoje a sua esposa, a sua filha, a hora que elas olham para você, para o seu negócio, e elas, nossa senhora, o quanto elas devem estar orgulhosas. Muito obrigado, Luca. Mas é demais, demais. E eu espero que você realmente aí tenha pego essas dicas. Gente, vamos embora. Vamos fazer a diferença. Olha, faz a diferença o trabalho do Jean. Então, chama ele lá. Jean, deixa o seu contato, as pessoas que querem bater um papo. Nós temos o nosso canal no Instagram, que é o @alilobank. Alilo com U no final, né? Alilobank. E pelo telefone 14 99722 3761. Chama a gente lá que a gente vai prestar toda essa consultoria ou presencial, ou em visita externa, ou também em videoconferência. Que fantástico, que emocionante. O quanto você pode realmente fazer o seu dinheiro render muito mais e o seu sonho ser realizado mais rápido do que vocês pensam. E sem ter, como diz o Jean, aquela ansiedade de pagar três casas, 3 comércios, 3 vezes o valor do que você gastaria com um consórcio. E muito tranquilo, muito sereno, tudo embasado, sem riscos de perder seu dinheiro. Exatamente. Lembrando que o consórcio há auditorias interna e externa. Essas taxas de administração que são deles comum, que todo mundo paga, é exatamente para isso, para dar essa dos artifícios ali da taxa é para dar essa legitimidade, pagar essas taxas de auditoria interna e externa. Você não escuta falar mal nenhum de consórcio no Brasil. Só as pessoas que não têm a informação, que pegou e com certeza isso foi premeditado, colocar essa estigma na cabeça do brasileiro de que o consórcio é algo ruim. Ele não é ruim, gente. Foi colocado isso na cabeça de todo mundo para vocês fazerem outro tipo de negócio, através de financiamento, de empréstimo e em cima de empréstimo. Quer dizer, e passar uma vida inteira pagando. Exatamente. E é isso que a gente não quer, nem permite. Quer dizer, o carinho e o cuidado que você tem com cada cliente que entra no seu negócio. Exatamente. Gente, eu vou ficando por aqui porque o nosso tempo já extrapolou, mas assim, se eu pudesse, eu ficava mais uma meia hora, 1 hora conversando aqui, descobrindo as coisas, esse mundo fantástico, que também é uma fábrica de realização de sonhos, que é o consórcio. E tem muito mais informação aí, né, Luca? É muito gostoso de ouvir, até eu mesmo, que não sou do negócio, sou da obra, sou da prática, estou encantada. Jean, e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua família. A gente vê nitidamente, né, que você tem uma sensação de dever cumprido. Você chegou, lógico que você tem ainda muito caminho a crescer, mas hoje você é um profissional realizado, você fez a escolha, você não tem dúvida que você fez a escolha certa. O dia que você falou assim, eu vou sair da minha zona de conforto, mas eu vou realizar o meu sonho, que é realizar o sonho das pessoas. Exatamente. Eu não ensaio nem olhar do lado para não ter que voltar atrás. Esse é um código que eu levo. Então, eu estou apanhando, a gente apanha como empreendedor, só que eu sei que todo dia é gratificante. E eu agradeço muito. Você é uma enorme arquiteta, é renomada, obrigada. É referência no que faz e agora vai ser muito mais. Eu acho que você vai ter uma boa dor de cabeça daqui a uns dias com esse projeto inovador que você está aqui, desse podcast, que vai atrair muitas pessoas para o ramo da construção civil aqui. Eu acredito que vai ser, já é um sucesso, mas eu acredito que vai romper fronteiras e vai ser muito grande isso. E eu te desejo total sucesso, Luca. Eu agradeço. Você merece. Obrigada, eu agradeço. Eu acho que eu tenho um objetivo de vida, que é ajudar as pessoas a realizar os sonhos. Desde o momento que eu escolhi essa profissão para mim, até esse momento que eu escolhi também estar à frente, 1 hora na TV, outra hora aqui, mas de diversas maneiras, tudo que eu posso fazer para ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos,
é a minha meta de vida. A gente brincava que a gente tinha um programa antes da pandemia, na época de TV, que gravamos até para os canais abertos, que nós realizávamos sonhos de pessoas carentes. Então nós íamos até a casa da pessoa e nós reformávamos um cômodo. Então nosso programa era Reformando o Seu Sonho é o Nosso Projeto. Olha, é isso. Que coisa mais linda, hein? Não é? Meu Deus. E é isso. Eu acho que é isso que eu vou levar da minha vida. É fazer cada dia mais o bem. Nossa, é inspirador isso. Parabéns, Luca. Obrigado. Deus abençoe muito você nessa trajetória nova aí. Amém. Obrigado, Jean. Mas em breve vamos marcar outros bate-papos, né? Mostrar um pouquinho mais do dia a dia, uns shorts. Então se liga aí, não perca. Arque Sonho, podcast meu com Luca Moreira. Não esqueça, se inscreva, toque o sininho, curta e mande para os seus amigos, porque sempre vai ter aquele amigo que vai tirar alguma coisa de proveito do nosso podcast. E até o próximo. Tchau. Tchau.